Oi, tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Yoshio, de Química. Estou aqui no projeto Gabaritei do Media Max, trazendo algumas dicas de Química para vocês. Tá? Vamos, então? Pessoal, eu trouxe aqui uma lista dos principais assuntos em ordem cronológica, tá? Do que geralmente a gente estuda no terceiro ano, nos cursinhos. Tá? Então, nós temos aqui a ordem cronológica, certo? Não vou fazer a leitura completa, simplesmente é para vocês terem uma ideia de como que você pode programar o seu estudo. Tá? Já estamos bem perto do Enem e também dos vestibulares, então isso aqui é para você ter uma ideia de como que vocês poderiam fazer esse plano de estudo. Tá? Então temos lá no começo o estudo da matéria, tá? A estrutura atômica, a estrutura do átomo, e vocês vão verificar que no decorrer nós temos conteúdos um pouco mais avançados, mas sempre conteúdos que dependem dessa base inicial. Trouxe aqui para vocês a porcentagem de cada área da química que mais cai no Enem principalmente. Então nós temos aqui, em primeiro lugar, físico-química, que é aquela parte da química que você tem que fazer alguns cálculos, né? É uma mistura de física com química. Então são 27% da prova, geralmente, né, nessa faixa é que nós temos as questões. Tá? Química geral, em segundo lugar, química geral estuda, tá, a química de uma forma mais ampla, principalmente a parte básica. Em terceiro lugar, 19,2%, quase 20%, um quinto da prova, nós temos química orgânica. Tá? Lembrando que no Enem são 15 questões, então 20% dá em torno de 3 questões, certo? 3 questões, 2, 3, 4 questões da prova são de química orgânica. Lembrando também que a química orgânica é bastante ampla, então daqui a pouco eu vou trazer um pouco mais específico para vocês quais são os conteúdos que caem. Tá? Em quarto, meio ambiente, apenas em torno de 11,1%, né, 10% de 15 questões, entre uma e duas questões. Tá? Mas lembrando também que nós estamos passando por um momento, todo mundo está sentindo aí o aumento de temperatura média no planeta, em todos os lugares, então o meio ambiente é um assunto que provavelmente deve cair no Enem e no vestibular. E em quinto, energia, que também é uma consequência dessa mudança ambiental, dessa mudança climática, tá? Principalmente no calor, nós consumimos mais energia elétrica, tá? E esse é um dos assuntos que cai na prova de química, principalmente no Enem. Tenho aqui então a lista, tá, mais específica de assuntos que caem no Enem e no vestibular. O primeiro assunto, cálculo estequiométrico, tá? Se você perguntar para qualquer professor de química qual o assunto que mais cai nos vestibulares no Enem, cálculo estequiométrico, praticamente todos vão falar para vocês. Tá? O nome é complicado, mas tá, numa próxima aula a gente vai fazer um exercício específico, né, mostrando como é o cálculo estequiométrico. Tá? E eu coloquei aqui uma observação. Tá? Atenção para o cálculo estequiométrico usando rendimento e excesso de reagentes. Tá? Então, essa dica é quente, né, porque sempre cai em todos os vestibulares, em todo o Enem. Segundo, química ambiental. Química ambiental, como nós dissemos, ele não cai tanto assim, tá? Uma, duas questões, mas é um assunto que provavelmente vai entrar, como já dissemos, tá? Chuva ácida, efeito estufa, aquecimento global, camada de ozônio, tá? São assuntos bem específicos do que pode cair. Tá? Terceiro assunto, que mais cai no Enem e nos vestibulares, termoquímica, que é a parte da química que estuda a energia, tá? A energia liberada, a energia absorvida nas reações químicas. Tá? E eu coloquei uma observação com ênfase na lei de Hess. Tá? Nós temos vários tópicos da termoquímica, né? Entalpia de formação, tá? Entalpia de ligação, mas eu tenho ali lei de Hess, é importante, há algum tempo não cai lei de Hess, então é um assunto importante para o próximo Enem. Tá? Reações orgânicas. As reações orgânicas, citei algumas reações que podem cair, esterificação, saponificação, oxidação e dando um destaque para polimerização, formação de polímeros. Tá? Então, é um assunto que cai com frequência, certo? Tá, temos aí então essa dica. Eletroquímica. Eletroquímica estuda a eletricidade, né? Dentro da química, tanto na forma de pilhas, onde há uma produção de eletricidade a partir de reações químicas, e a eletrólise, onde nós usamos a eletricidade para fazer reações químicas, produzir substâncias que a gente normalmente não encontra na natureza. Então esse assunto, tá, eletroquímica, é interessante, que ele sempre aparece no Enem e também aparece com bastante frequência nos vestibulares. Porém, pilhas e eletrólise, tá, praticamente eles vão alternando entre um Enem e outro, né, de um ano para outro. Tá?
Próximo assunto, oxirredução. A oxirredução, ele estuda o ganho e a perda de elétrons, também é um assunto muito frequente no Enem. As funções orgânicas, bom, isso é um assunto que vocês têm que estar na ponta da língua, né, como dizem, tá? Bem estudado, saber qual é o grupo funcional, né, dessas chamadas funções orgânicas. Se tem alguns, aldeído, cetona, ácidos carboxílicos, éter e dando um destaque para éster, tá? É muito frequente cair, tá? A função éster, você tem que saber reconhecer o grupo funcional dentro de um desenho, de uma molécula que eles colocarem na prova, tá? Outro assunto, polaridade e forças intermoleculares, tá? Esse é um assunto muito comum no Enem, tá? E nem tão comum assim nos vestibulares, mas no Enem é um assunto bastante comum, principalmente polaridade de compostos orgânicos. Você tem que saber reconhecer dentro de uma molécula orgânica, que eles vão apresentar na prova, saber se a molécula é polar ou apolar, saber sobre sua solubilidade e a força intermolecular, tá? Outro assunto bastante comum também é a isomeria, tá? Com ênfase na isomeria espacial geométrica e ótica, tá? Não coloquei como ênfase a isomeria plana, não é muito comum cair, mas a isomeria espacial é bastante comum, tá? Ligações químicas, lá da química geral, tá? Ligações químicas, ligação iônica, covalente e metálica, dando ênfase com as propriedades desses compostos, né, que está logo em seguida, propriedades físicas dos compostos inorgânicos, tá, e também dos compostos orgânicos. E essas propriedades físicas são ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, condução de corrente elétrica, certo? E uma última dica para vocês é sobre a radioatividade. Radioatividade cai com uma frequência muito grande, tá? Você tem que entender o que é radioatividade, quais são os tipos de radioatividade, alfa, beta e gama, suas características e uma ênfase que também em meia-vida, tá, dos materiais radioativos. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Eu sei que essas dicas aqui são vários assuntos, mas é apenas uma parte do que você tem que estudar, mas sabendo que eles caem com frequência, vocês podem se preparar melhor. Ok? Até mais. Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Yoshio, professor de Química. Estamos aqui no projeto Gabaritei do Media Max, trazendo para vocês algumas dicas do que pode cair no Enem e nos principais vestibulares aqui de Mato Grosso do Sul. Ok? Então, vamos começar? Trazendo para vocês aqui o assunto mais comum em todos os vestibulares e principalmente no Enem. Temos o cálculo, né, o famoso e famigerado cálculo estequiométrico, tá? Como vocês podem ver aqui, nós temos um primeiro exemplo, tá? O cálculo estequiométrico, ele sempre vai ter uma equação química e, de preferência, uma equação química balanceada, certo? Se a equação química não estiver balanceada, você deve proceder o balanceamento, ok? Mas hoje nós vamos nos limitar a ver como funciona o cálculo estequiométrico. Então eu trouxe para vocês o exemplo aqui de uma equação química já balanceada. Então, temos aqui FeS, que é o sulfeto de ferro, na verdade sulfeto de ferro 2, reagindo com 2HCl. Já vou explicar para vocês o que significa esse 2. Tá? A seta indica que essas substâncias que são os reagentes estão se transformando em FeSl2, que é o cloreto de ferro 2, mais ácido sulfídrico, H2S. Ok? Então, essa equação ela aparece no exercício do vestibular ou do Enem, certo? Logo em seguida, nós temos a leitura. Essa leitura é você que tem que fazer. Certo? A leitura, então, nós temos aqui o coeficiente do FeS, não está escrito nada à esquerda, então significa que 1 mol dessa substância reage com 2HCl, são 2 mols do HCl, formando 1 mol de FeSl2 mais 1 mol de H2S. Então, esta é a proporção em mols. Tá? Então, é importante você fazer essa leitura, para você entender que essa reação acontece nesta proporção em mols. Certo? Embaixo de 1 mol de FeS, nós temos a massa, chamada massa molar. Então, se for no vestibular, você vai consultar uma tabela periódica. Tá? Na tabela periódica, você vai descobrir a massa molar de cada um, certo? Como também podemos ter essa questão do Enem, logo abaixo no exercício, eu coloquei a massa molar. Então, se você observar lá embaixo, dados, FeSl2, a massa molar é 127 gramas por mol. Ou seja, cada pacote de 1 mol de moléculas pesa 127 gramas, tá? Tem massa 127 gramas. O FeS sulfeto de ferro 2, a massa molar
88 gramas por mol. Ou seja, cada pacote de 1 mol de moléculas são 88 gramas. Tá? Se for no vestibular, pode ser que esses dados não apareçam no próprio exercício, então você tem que consultar uma tabela periódica. Tá? E aí na tabela periódica vai aparecer a massa molar do ferro, tá? Que é 56 gramas por mol, e do cloro, cada um deles, são 2 no FeSL2, cada cloro 35,5. Então, faça a conta aí, né? 2 vezes 35,5, 71, com 56 do ferro, 127. Então, é isso que você tem que fazer quando temos um vestibular, tá? Tabela periódica. Então, pegou o vestibular, dá uma olhadinha, localiza a tabela periódica, que ele geralmente vai ser útil, principalmente no cálculo estequiométrico. FeS, sulfeto de ferro, ferro, como eu já disse, massa 56, e o enxofre, massa 32, 56 com 32, 88. Então, isso você encontra na tabela periódica. Muito bem. Então, como esse exercício já trouxe as massas molares, voltando lá para a equação lá em cima, embaixo de 1 mol de FeS, sulfeto de ferro 2, eu coloco a massa molar, que são 88 gramas. Tá? Coloco embaixo do FeSL2 a sua massa molar, que são 127 gramas. Isto significa que para cada 88 gramas de sulfeto de ferro 2, você vai produzir 127 gramas de cloreto de ferro 2, certo? Isto se a reação tiver, nós vamos ver logo adiante, isto se a reação tiver 100% de rendimento, ou seja, conseguir produzir 100% da massa esperada. Tá? E aí vamos para o enunciado. O enunciado diz: qual é a massa de FeSL2? E é por isso que nós colocamos ali só a massa molar da FeSL2, que ele está perguntando qual vai ser a massa que você vai conseguir obter, tá? Obtida quando 1.100 gramas de sulfeto de ferro 2, tá? Com 80% de pureza. O que significa esse 80% de pureza? Que esses 1.100 gramas de sulfeto de ferro 2, que é o reagente, nem todos esses 1.100 gramas são sulfeto de ferro. Tá? 80% de pureza, 20% são impurezas, outras substâncias que não vão reagir e não vão formar o cloreto de ferro 2. Certo? Reagem com excesso de ácido nítrico, na verdade ácido clorídrico, tá? Ácido clorídrico. Por que então nós ignoramos o ácido clorídrico nessa reação? Porque tá, ele não vai perguntar nada, está em excesso, então nós temos uma quantidade suficiente para reagir. Ok? Então, logo em seguida nós temos a conta. Tá? O último passo é fazer uma regrinha de 3, a famosa regra de 3, certo? Então, embaixo dos 88 gramas, nós colocamos por que 880 gramas? Porque isso corresponde a 80% da massa inicial, 1.100 gramas. Tá? Temos ali uma regrinha de 3, calculando 80%. Tá? 1.100 gramas corresponde a 100% da substância, tá? 80% de pureza. Então, na verdade, o que está reagindo, tá? São 880 gramas de FeS, sulfeto de ferro 2. Certo? Uma nova regrinha de 3. Tá? Embaixo de 88 gramas, 880 gramas, portanto, qual é a quantidade de FeSL2? De 127 gramas, nós temos X, a quantidade, então, vai ser X, fazemos uma regrinha de 3, tá? Fiz alguns valores aí bem fáceis, né? De 88 gramas para 880 é multiplicado por 10, então, em consequência, 127 gramas vezes 10 vai dar 1.270 gramas, portanto, letra C. Então, só mais um comentário, tá? Cálculo estequiométrico se baseia nisso, uma equação química, geralmente já balanceada, faz a leitura em mols, coloque as massas molares das substâncias que o enunciado está fornecendo ou fornecendo o valor e pedindo, embaixo colocamos os valores fornecidos e X o valor pedido e procedemos à regra de 3. Então, não é tão difícil, tá? Se você treinar, fizer exercício, pegue esse exercício, tente fazer novamente e você vai ver que não é assim tão difícil, ok? Partindo então para a segunda dica. A segunda dica é de termoquímica. Lembrando que termoquímica é a parte da química que estuda a energia, o calor liberado ou absorvido nas reações químicas, certo? Então nós temos aí um assunto muito importante que é o assunto energia, tá? A energia, na forma de eletricidade, na forma de calor, são assuntos bastante importantes para a nossa atualidade. Então vamos lá. Essa questão, ele está mostrando 1, 2, 3, 4, 5 combustíveis. Aliás, 5 combustíveis muito comuns no nosso dia a dia. Tá? Então vamos lá. Considere que o poder calorífico, então primeiro ele está te ensinando o que é o chamado poder calorífico. Tá? Ele é definido pela quantidade de energia liberada por quilograma de combustível. Ou seja, quando você queimar 1 quilo de cada um desses 5 combustíveis, qual a energia que ele vai liberar?
tá? E ele forneceu isso na tabela. E ele quer saber qual combustível tem maior poder calorífico, tá? Há uma tendência muito grande do aluno olhar a entalpia de combustão, que está na terceira coluna, e observar os valores e a tendência é querer marcar o valor maior. Mas espera aí, tá? Essa entalpia de combustão é a energia, lembrando que entalpia significa energia global de um sistema. Então essa energia é como se fosse energia de combustão, energia liberada. Os valores são negativos, tá? Porque a entalpia negativa corresponde à liberação de energia, reação exotérmica. Então nós temos ali valores negativos, indicando que eles estão liberando esses valores de energia em quilojoules, mas não por quilograma, e sim por mol, por pacote de mol, pacote 600 trilhões de moléculas de cada um desses combustíveis. Tranquilo? Então vamos lá. Primeira coluna, temos 5 combustíveis. Vou fazer a rápida leitura aqui. O gás metano, tá? Conhecido como GNV, carros movidos a gás, gás natural veicular. O principal combustível é o gás metano, o principal componente é o gás metano, o CH4. E, para facilitar, o exercício já forneceu a massa molar. Ou seja, o gás metano são 16 gramas para cada mol. Cada pacote de 600 trilhões de moléculas de gás metano pesam 16 gramas. Ou seja, quanto ele vai liberar por quilo? Eu sei quanto ele libera por mol. São 864, lembrando o negativo libera. Então ele libera 864 kJ, a continha lá embaixo, libera 864 kJ, isto para cada 1 mol. E 1 mol são 16 gramas, certo? Como eu quero calcular para cada um quanto ele libera por quilograma, então nós temos o valor lá embaixo, ó, 1000 gramas, que corresponde a 1 quilograma, certo? Regrinha de 3, tá? O valor vai dar aproximadamente 864 mil, tá? Dividido por 16, tá? 54 mil quilojoules por quilo. Esse é o poder calorífico do gás metano, gás natural veicular, usado por alguns automóveis. Tranquilo? Tá? Eu tenho aqui agora os valores já calculados. Teria que fazer isso para todos os combustíveis, né? Lembrando que o próximo combustível é o etanol, tá? C2H6O, massa molar 46 gramas por mol. Então o que nós fizemos? Pegamos esses 1.380 kJ para o mol e dividimos por 46. O resultado deu aproximadamente 30 mil. Lembrando que eu fiz os cálculos aqui todos aproximados, não há necessidade de fazer o cálculo mais preciso, porque os valores são bem diferentes. A gasolina, ele pesa mais por mol, são 114 gramas por mol, tá? Também libera mais energia, mas a energia por mol são 2.622 kJ por mol, mas por quilo, então fazemos a regrinha de 3 com 1000 gramas e já deu o resultado a seguir 23 mil. Olha só, por mol ele libera mais, tá? Do que os outros que nós fizemos cálculo até agora, mas por quilograma ele libera menos, tá? Então a gasolina tem esse grande problema, pessoal, problema ambiental, tá? Apesar dele de ser o preço, né, muito utilizado por causa do preço, né, geralmente por causa do preço é muito utilizado nos automóveis, tá? Ele polui muito a atmosfera, libera muito CO2, libera bastante energia, mas por quilo ele libera pouca energia. Então, para percorrer uma mesma distância com o automóvel movido a gasolina, ele vai poluir mais e liberar menos energia. Ok? São 23 mil quilojoules por quilograma. Tá? Gás hidrogênio. Gás hidrogênio é uma nova tecnologia. Alguns automóveis aí estão sendo utilizados para automóveis elétricos, né? Tá? Que tem 2 motores, certo? Um deles funciona a eletricidade e a eletricidade é liberada a partir da pilha de hidrogênio. É uma tecnologia nova que estão prometendo para o futuro, tá? Trocar em todos os carros a combustão que queimam esses combustíveis, tá? Que são citados anteriormente, tá? E trocar por carros elétricos, ok? A massa molar do gás hidrogênio, H2, são apenas 2 gramas por mol. Só 2 gramas por mol, então tem menor massa molar. E ele libera pouca energia por mol, ou seja, para esses 2 gramas, ele libera 286 kJ, tá? Então, para 1 quilo, tá? Multiplica por 1000, depois divide pelos 2 gramas, o resultado, pasmem, 143 mil quilojoules de energia por quilo. Então, essa nova tecnologia, além de utilizar um combustível ecologicamente correto, porque o gás hidrogênio vai se transformar em água, não polui a atmosfera, ele libera mais energia por quilo. Então,
se você utilizar 1 kg de cada um desses combustíveis, ele é o que vai liberar mais energia, portanto, você vai percorrer uma distância maior. Então, é o combustível ideal para o futuro. Tá? E para terminar, o gás butano, C4H10, o gás butano é encontrado em botijão de gás, é o gás liquefeito de petróleo, tá? O gás de cozinha, famoso gás de cozinha, é o principal componente. Sua massa molar 58 gramas por mol e ele libera 2.900 kJ. Ó, você comparar, ele libera mais energia por mol, mas fazendo o cálculo, por quilo ele vai liberar em torno de 50.000. Tá? Então, a pergunta é quem tem o maior poder calorífico, quem libera mais energia por quilograma, portanto, vai ser o gás de hidrogênio, letra D. Beleza? Tranquilo? Então esse é um tipo de exercício que costuma cair, tá? Lembrando que nas dicas, né, que eu dei, na termoquímica, você também tem que estudar a lei de Hess, tá? Mas eu trouxe aqui para vocês esse exercício, tá, de cálculo de calor, poder calorífico, né, calor por quilograma, que também é um assunto muito importante para nós. Certo? Vamos à terceira. A terceira dica é polaridade de moléculas, certo? Você já parou para pensar por que nós usamos sabão, detergente para lavar uma louça? Tá? O que é que o detergente e o sabão faz para remover a sujeira, remover a gordura de uma louça, certo? O detergente, o sabão, são compostos orgânicos que têm 2 pedaços, um deles um pedaço polar, que dissolve em água, e o pedaço apolar, que dissolve na gordura, tá? Entre aspas, a sujeira. Tá? Então, ele consegue formar um complexo, água, detergente ou sabão e a gordura, e esse complexo sai do prato, sai do objeto que você quer lavar, ele sai junto. Mas como saber quando uma determinada substância ela é polar ou apolar? Certo? Então, temos aqui um exercício muito comum no Enem. Tá? Esse tipo de exercício é mais comum no Enem do que nos vestibulares. Tá? Então vamos lá. O armazenamento de certas vitaminas no organismo apresenta grande dependência da sua solubilidade. Então, lembrando também que a polaridade tem a ver com a solubilidade de compostos, tá, de alimentos que nós ingerimos. Por exemplo, vitaminas hidrossolúveis, ou seja, solúveis em água, elas devem ser incluídas na dieta diária. Por quê? Tá? Se ele dissolve em água, ele é eliminado todos os dias, principalmente na urina, certo? Além de outros líquidos do organismo. Então, você tem que usar essa vitamina hidrossolúvel todos os dias, tá? Depois eu cito algumas dessas vitaminas. Enquanto as vitaminas lipossolúveis, ou seja, que são solúveis, dissolvem em gordura, são armazenadas em quantidade suficiente no organismo. Então, quando você ingere uma vitamina lipossolúvel, ele é armazenado dentro do organismo. Então, você não precisa repor diariamente. Tá? Como ele não dissolve muito bem em água, ele não é eliminado com eficiência do organismo, ele se acumula, tá, em quantidades suficientes. Tá? Inclusive, como ele se acumula, nós devemos evitar, tá, a overdose de vitamina, né? A quantidade de vitamina excedente. Pode causar problemas também. Tá? E o uso inadequado causa doenças pela sua carência. A seguir são apresentadas as estruturas químicas de 5 vitaminas necessárias ao organismo. Então, entre essas 5 vitaminas, tá, algumas delas são hidrossolúveis, outras lipossolúveis. Tá? Depois eu cito quais vitaminas estão aparecendo aqui no desenho. Ok? Qual é a função do aluno? Determinar, pela estrutura dessas moléculas, se elas são mais polares ou apolares. Como eu disse agora há pouco, moléculas orgânicas podem ter uma parte polar e uma parte apolar. Ok? Então, observem as 5 moléculas, temos as alternativas logo embaixo, mas nós temos aqui, tá, um resumo, tá? Logo abaixo um resumo. Cadeias carbônicas, ou seja, esse monte de átomo de carbono que tem na cadeia, elas são apolares, tá? E quanto maior for essa cadeia carbônica, quanto mais carbonos tiver, mais apolar é essa estrutura, tá? Então guarda isso, gordura é apolar, tá? Óleos, gorduras, derivados de petróleo são apolares, tá? Água é uma substância iônica, e água e substâncias iônicas, como sal de cozinha, são polares, tá? E há uma tendência muito grande, lá embaixo, ó, polar, dissolver polar. Então, se uma substância é polar,
ela tem a tendência de dissolver em água. Se a substância é apolar, tem a tendência de dissolver em gordura. Tá? E temos mais uma observação, temos ali OH, NH e HF, tá? Eles fazem a chamada ponte de hidrogênio. Tá? Uma observação, ponte de hidrogênio é o nome antigo, agora é chamado de ligação de hidrogênio. Então eles são muito polares, certo? Então é exatamente isso, né, como vocês estão vendo marcado aí, tá? As pontes de hidrogênio, as ligações de hidrogênio. Então lá na molécula número 1, você tem uma ligação de hidrogênio, uma estrutura OH. No composto 2, só tem carbono e hidrogênio e 2 átomos de oxigênio ali perdido. Tá? Então essa molécula é muito apolar. A molécula número 3, além de ter uma cadeia pequena de carbonos, ele tem várias estruturas que fazem ligação de hidrogênio. OH, 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 na verdade 4. Tá? Lembrando também que quando não é carbono e hidrogênio, tá? Outros átomos que não são carbono e hidrogênio tornam a molécula polar. Então, na molécula número 3, ainda temos 2 oxigênios isolados ali que tornam a molécula polar. Tá? Na estrutura número 4, temos vários átomos de carbono também, assim como a estrutura número 1 e número 2, e nós temos uma ligação de hidrogênio, tá? Um OHzinho lá no canto esquerdo, ok? Então, essa molécula é muito apolar e um pouquinho polar. E a estrutura número 5, também uma molécula enorme com vários átomos de carbono, muito apolar, tá? E o OH, uma estrutura OH, tornando ela polar, muito polar naquela extremidade, ok? Qual a conclusão que nós vamos chegar? Voltando aqui no slide, então. Ele quer saber qual é a vitamina que nós precisamos de maior suplementação diária, tá? São as vitaminas hidrossolúveis, que dissolvem água. Lembrando que a água é polar, então eu quero saber qual é a vitamina mais polar, que você precisa utilizar, ingerir todos os dias, tá? Porque ele é eliminado na urina. Portanto, a estrutura mais polar é que tem mais ligações de hidrogênio, 4 ligações de hidrogênio, a estrutura número 3, portanto, letra C. Ok? Então, é uma das questões que você tem que analisar a estrutura das moléculas orgânicas. Ok? Tranquilo? Temos mais um assunto aqui, tá? Que é falando sobre polímeros, tá? Que é um assunto que cai com bastante frequência nos vestibulares, mas principalmente no Enem. Tá? Nós temos aqui o exemplo de vários materiais que são utilizados no nosso dia a dia. Tá? Temos o exemplo da borracha nos pneus, as proteínas, né, de carnes, frangos e pescados, no ovo, inclusive no desenho, são as proteínas. Tá? O amido presente na maisena, a celulose presente no papel, no tronco de árvores, o nylon, tá? Usado em linhas de pescaria, também usado o nylon, também usado em alguns tecidos, né? Tecidos de nylon, o plástico, que é um nome genérico para vários tipos de plástico no nosso dia a dia, o isopor, tão importante nesses dias quentes, né? Colocar ali uma bebida com gelo para deixá-la gelada, numa festa, por exemplo, e o teflon, que é usado em panelas com fundo antiaderente. Tá? E a pergunta é, o que é que todos esses 8 exemplos têm em comum? Tá? Já deu um spoilerzinho aqui, né? Esses 8 exemplos são exemplos de polímeros. Tá? Os polímeros existem na forma natural, tá? Então temos os 4 primeiros exemplos, eles existem na natureza, na forma de polímeros, e temos os polímeros artificiais, também chamados de sintéticos, que são polímeros que não são encontrados na natureza, tá? Os químicos produziram esses polímeros, certo? E o que são esses tais polímeros? São macromoléculas, ou seja, moléculas enormes, moléculas gigantes, formadas a partir de pequenas estruturas, né, estruturas menores, que são chamadas de monômeros. Então, os químicos descobriram que na natureza os polímeros são moléculas gigantes, certo? E como na natureza eles são produzidos? Da mesma forma que nos laboratórios os químicos reproduziram, pegando algumas pequenas moléculas, tá, e fazendo a união dessas moléculas, certo? Existem 2 formas de unir essas moléculas, através da polimerização por adição, como nós temos o exemplo na tela, tá? E depois vamos mostrar a polimerização por condensação, certo? Em alguns vestibulares e no Enem, eles podem pedir para você determinar em que situação ocorre a polimerização por adição ou por condensação. Neste exemplo, nós temos uma molécula, tá? Aliás, é importante você estudar nomenclatura de compostos orgânicos, saber dar um nome,
Lembrando que essa nomenclatura que eu estou utilizando aqui, para a molécula com 2 carbonos, uma dupla ligação entre carbonos e 4 hidrogênios, tá? O nome oficial é o eteno, mas essa nomenclatura é a nomenclatura usual, é o etileno. Tá? Para dar nome para os polímeros, nós usamos a nomenclatura usual, certo? O que acontece na polimerização por adição? Percebam que a dupla ligação entre carbonos, ela foi quebrada, ela não existe mais, certo? Com aquecimento e uso de catalisadores, você consegue quebrar essa ligação, que é a chamada ligação π, tá? Que é a mais frágil dentro de uma molécula orgânica. Você quebra essa ligação π, deixa de existir a dupla, passamos a ter uma ligação simples e os 2 carbonos ficam com valências livres, ou seja, com elétrons prontos para fazer ligação covalente. Tá? Se você pegar N moléculas, ou seja, várias moléculas de etileno, e todas elas quebrarem a ligação π, você vai conseguir unir essas N moléculas, milhões, bilhões, trilhões de moléculas. Tá? E essas moléculas unidas vão formar a macromolécula, que é o chamado polímero, como vocês estão vendo aqui embaixo. Então a molécula vai ser gigante, tá? E você vai unindo essas unidades, tanto para a esquerda quanto para a direita, certo? Formando o chamado polímero. Esse polímero é o polietileno e ele é utilizado em sacolinhas de supermercado, ok? Temos o outro exemplo aqui, que são os polímeros de condensação. Então é importante você perceber qual é a diferença entre a adição, na adição você quebra a ligação π, e as moléculas vão se unindo apenas, tá? Na polimerização por condensação, vocês vão perceber aqui no exemplo, nós temos um aminoácido, tá? Um asterisco aqui, uma observação, chama-se aminoácido porque ele tem as 2 funções orgânicas na ponta C-OH, que é a função ácido carboxílico, tá? E do lado esquerdo, a função amina, NH2. Então, ele é classificado como aminoácido. Tá? Esse aminoácido é a estrutura básica na formação de proteínas, certo? Então, e aquele Rzinho ali, tá? É um radical, que pode ter um carbono ou vários carbonos. A diferença entre os aminoácidos na natureza é justamente aquele radical R, né, que indica a quantidade de carbonos. Como acontece a polimerização? Ou seja, os aminoácidos vão se unir, tá? Inúmeros aminoácidos vão se unir, formando uma molécula, macromolécula, que é um polímero. Tá? Mas por que condensação? Observem, tá, logo abaixo, que nós temos 2 moléculas, na verdade temos 1, 2, 3 moléculas, e a cada 2 moléculas, uma hidroxila OH, ele sai da molécula, quebra a ligação, sai da molécula, se une com o hidrogênio da outra molécula, formando a molécula de água. Aliás, é isso que caracteriza uma polimerização por condensação. Tá? Moléculas que saem antes dessas unidades chamadas monômeros se unirem. Certo? Então você vai ter várias moléculas, inclusive esses aminoácidos podem ser diferentes, não há necessidade de serem iguais. Esses aminoácidos vão se unindo, formando uma macromolécula, né? 30 mil, 40 mil moléculas de aminoácidos unidas formam esse polímero chamado proteína, que é um polipeptídeo. Ok? Então, perceberam a diferença? Trouxe aqui para vocês, então, algumas situações, tá? Apenas algumas poucas situações, que são muito comuns, tá? Para caírem no Enem e alguns vestibulares, e também se torna uma aposta, né? Eu costumo fazer algumas apostas, né, do que pode cair no próximo Enem, sempre analisando, aliás, isso é uma dica importante, você tem que analisar os Enems anteriores, as provas anteriores do vestibular que você vai fazer, perceber aquilo que cai com bastante frequência, tá? Alguns assuntos não caem com tanta frequência, eles se alternam. Comentei no outro vídeo, né? Comentei entre pilha e eletrólise, eles geralmente se alternam de um vestibular para outro, de um Enem para outro. Tá? E também tem alguns assuntos que, às vezes, colocam um assunto que não é tão comum, para ser uma novidade, para ser a surpresa. Então, desta forma, se você estudando os assuntos mais comuns, tá? Os assuntos não tão comuns e os assuntos que podem ser surpresa, você se prepara para todas as possibilidades, tanto no Enem quanto no vestibular. Então, feita essa análise, né, eu coloco aqui para vocês algumas dicas, algumas tentativas de adivinhação, adivinhar o que vai cair no próximo Enem, baseado em todos esses critérios. Ok? Então, pessoal, espero ter ajudado vocês com essas dicas. Tá? Até mais.